Bom dia, meu povo, e a pérola que eu tenho hoje para deixar com vocês está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, dos versículos 25 ao 35. Lá diz que Paulo e Silas estavam na prisão, né? Quando você vai ler um pouquinho antes, está contando a história. Paulo e Silas foram presos porque eles libertaram uma escrava de um espírito maligno de adivinhação. E aí os donos dessa escrava ficaram chateados por causa do prejuízo, porque ela trazia muito lucro adivinhando as coisas das pessoas. E aí, por isso, por eles terem trazido libertação àquela escrava daquele espírito maligno, eles foram açoitados, gente. Lá diz que tiraram a roupa deles, os açoitaram e depois lançaram ele na prisão. E aí no 25 começa a passagem que eu quero compartilhar com vocês, que fala que à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e louvando ao Senhor. Lá diz que os presos escutavam eles orando e louvando. Quando então veio um grande terremoto, abalou a estrutura daquela prisão, abriu-se as portas, as correntes caíram, e aí o carcereiro daquela prisão, quando se deu conta do que estava acontecendo, puxou a espada e queria se matar. Mas Paulo e Silas falaram: não faça nada, nós estamos aqui. E naquela mesma noite, o carcereiro e toda a família dele foram salvos. Por causa do testemunho de Paulo e Silas, aquele carcereiro, né, que estava cuidando daquela prisão, e toda a família dele creram em Deus, receberam a salvação. Às vezes eu me emocionei pensando nessa passagem, né, meditando sobre essa passagem, né. Às vezes a gente acha tão distante, né. Eles acham eles tão capacitados, mas eles eram gente de carne e osso igual a gente, igualzinho, feito da mesma matéria. E com o poder do Espírito Santo, eles conseguiram superar as dores. Porque Paulo e Silas, vejam só, Paulo e Silas, eles tinham feito bem, eles não tinham feito nada mal, mas eles sofreram. Eles levaram chicotadas, eles foram açoitados sem roupa, tiraram a roupa para bater neles. E depois de baterem neles, botaram ele na prisão, amarrado pelos pés. E sabe qual foi a reação deles? Não foi reclamar, não foi ficar revoltado com Deus, amargurado, reclamando, xingando. Não, eles não foram para esse lado. Eles fizeram a melhor escolha, que é adorar ao Deus Todo-Poderoso, a honrá-lo em todo o tempo, no tempo de fartura, no tempo de escassez. E quando eles começaram a louvar e a bendizer ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o grande milagre aconteceu. Apesar da dor, apesar da prova, eles sabiam que papai estava cuidando de tudo e eles sabiam que o propósito era bom no final. Além deles estarem orando e louvando a Deus, na oportunidade que eles tiveram de quando as portas se abriram e as correntes caíram, eles poderiam fugir. Mas se eles tivessem feito isso, aquele carcereiro tinha morrido e a família dele não tinha tido a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e se converter ao Senhor. Então, gente, para finalizar, eu queria deixar essa mensagem para você e eu continuar meditando, né? Quando a gente passa pelo arroxo, né? Assim como Paulo e Silas passaram por dias difíceis, dias de dor, gente, doeu na carne. Eles fizeram o bem e eles tiraram a roupa deles e eles foram chicoteados e lançados na prisão. Qual é a nossa reação quando a gente passa por um dia mal, pela injustiça? A gente dá graças a Deus, a gente ora, a gente dá um bom testemunho, ou a gente amaldiçoa, a gente faz o desejo da nossa carne de xingar, fazer e acontecer, ficar com raiva de Deus, ficar revoltado. Qual é a nossa reação? Tem um grande ensinamento aí nessa passagem. Paulo e Silas, no dia difícil, eles louvaram e oraram ao Senhor e marcaram a vida do carcereiro e aquela família com um bom testemunho.
que eu e você, a gente possa crer, ter a ação correspondente, louvar e engrandecer o nome dele nos dias bons, nos dias maus, e algo, eu tenho certeza, que algo sobrenatural vai acontecer. Algo que a gente não pode nem imaginar. Eu tenho certeza que Paulo e Silas não podiam nem imaginar que aquela cadeia ia ter um terremoto, que as portas iam se abrir, que as correntes iam cair e também ia haver libertação na família do carcereiro. Então, quando a gente engrandece o nome do Senhor, quando a gente louva Ele e a gente obedece a Ele, grandes coisas acontecem. Amém? Que Deus te abençoe e te dê um dia de vitória.